Colocar aqui na página 62. Ok, Brenda. 68. Bom, vamos lá então. Temos a seguinte questão aqui. Determine qual é o polígono da base de um prisma que possui 39 arestas. Indique quantos vértices esse prisma tem. E aí, como é que a gente vai fazer essa questão daqui? A gente tem que lembrar de uma regrinha. Olha só. Ele é um prisma, ok? Se é um prisma, é porque a base desse polígono é regular. Então, para eu encontrar o número de arestas que ele tem, eu vou multiplicar por 3. Se eu vou multiplicar por 3, e nesse caso aqui ele já me deu o total, que são 39 arestas, eu vou fazer o inverso, a operação inversa. Então, nós temos aqui o seguinte. São 39 arestas, dividido por 3. Eu vou ter 13. Então, nesse caso daqui, eu tenho um polígono que tem 13 lados. A base dele é um polígono de 13 lados. E aí, como é que eu conto o número de vértices de um, vamos dizer assim, de um prisma? O número de arestas é o número de lados que tem esse polígono multiplicado por 3. Já que ele deu o total, que são 39, eu dividi por 3 para encontrar que a base é um polígono regular de 13 lados. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de vértices. Como é que eu faço para calcular o número de vértices? Lembra daquelas dicas? Para encontrar o número de vértices, eu multiplico o polígono da base por 2. Porque na questão aqui ele está querendo o número de vértices que esse polígono tem. Então, eu vou pegar 13, multiplicar por 2, que vai dar 26 vértices. Ok? Essa é a resposta que a questão quer. O problema é que eu tinha que encontrar qual é o polígono que está na base desse prisma. Okay? Ele não diz qual é o polígono. Eu tinha que descobrir pela regrinha. Para determinar o número de arestas de um polígono, eu pego o polígono da base e vou multiplicar por 3. Por exemplo, se fosse um pentágono, quantas arestas tem um pentágono? Ou um pentágono não, desculpe-me. Um prisma de base pentagonal. Eu vou pegar a base, que é um pentágono, e vou multiplicar por 3, ou seja, dá 15. Então, essa questão aqui foi justamente isso que eu acabei de fazer para você, só que ele fez o inverso, ele já deu o total de arestas. 39, eu faço a operação inversa, divido por 3 e encontro, ó, qual é o polígono. Esse aqui é um polígono de 13 lados, ou seja, é um prisma cuja base é um polígono de 13 lados. Então, ele tem 13 arestas na base, 13 arestas nas laterais e 13 arestas na face superior. Então, portanto, tem 39. Pronto, encontrei o polígono. Para saber o número de vértices, eu pego o polígono da base, que é um polígono de 13 lados, e multiplico por 2, 26 vértices. Perguntas? Pronto. Então, vamos lá. Questão 6. Faça um esboço de um prisma que possui 16 vértices.
Pronto. Se ele possui 16 vértices, é aquela ideia. Para saber o total de vértices, eu vou pegar o polígono da base e multiplicar por 2. É parecido com a questão anterior, porque a anterior ele deu o número total de quê? De arestas. De arestas eu multiplico por 3, ok? E de vértices eu multiplico por 2. Para encontrar o número de vértices eu multiplico por 2, então, se eu já tenho o número de vértices, eu vou pegar e dividir por 2. Então, olha só, quem é esse polígono que tem 8 lados? É um octógono, não é isso? O que é que ele quer na questão? Ele quer que a gente faça o esboço de um prisma que possui 16 vértices. Oi, fale. Vamos voltar aqui. Vou voltar à aula que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Olha ela aqui, na página 59. Abram aí na página 59 do livro de vocês. Pronto. Ele dá as dicas aí, ó. O número de faces de um prisma é igual ao número de lados da sua base adicionado de 2 unidades. Número de faces, ok? O que a gente trabalhou naquelas duas questões foi o número de vértices e o número de arestas. E aí ele dá, o número de vértices de um prisma é igual ao dobro do número de lados da sua base. Um polígono de base octogonal, um poliedro de base octogonal, ele tem quantos vértices? Um poliedro de base octogonal, a base dele tem 8 vértices. Então, o que é que eu vou fazer? Ele tem 8 vértices na base inferior e 8 na base superior. Por isso que ele está dizendo, ó, é o dobro. Então, se for octogonal, ele vai ter quantos vértices? 2 vezes 8, 16, que é o caso da questão que a gente estava resolvendo agora. Agora, o número de arestas de um polígono é igual ao triplo de número de lados da base. Ou seja, eu vou pegar o polígono, quantos lados ele, se for um polígono de 8 lados, ok? Que vai formar esse poliedro de base octogonal. Quantas arestas ele vai ter? Eu vou pegar 8 e eu vou multiplicar por 3. É justamente o que você está dizendo. Ele vai ter o quê? 24 arestas. E aqui nessa questão, por que eu dividi por 3? Como é que a gente sabe que tem que dividir por 3? Porque um polígono de 13 arestas na sua base, para saber quantas arestas ele tem no total, eu vou multiplicar por 3. Então, ele dá 39 arestas. Ele estava perguntando, ó, esse polígono tem 39 arestas. A base dele é um polígono de quantos lados? De 13. Nessa questão daqui, ele quer que a gente faça o esboço. E ele disse o número de vértices. Para eu saber o número de vértices, eu faço o quê? O polígono da base, ok? O número de lados da base, e multiplico por 2. Mas por que eu estou dividindo por 2 aqui? Porque é o seguinte, eu estou fazendo uma operação inversa. Ele deu o número de vértices e eu quero saber quem é o polígono. Antes, ele dava o nome do polígono, por exemplo, é um prisma octogonal. Octogonal, eu sei que a base tem 8 lados. Então, eu vou fazer o quê? 8 vezes 2 dá 16. Então, um polígono que tem 16 vértices é esse aqui, ó, octógono. É assim que eu sei. Por isso que eu falei para vocês, ó, isso daqui na página 59 é muito importante. Então, ó, vamos analisar por essas figuras que estão aqui, ó. A última figura. Essa aí é um prisma de base o quê? Quem pode me dizer? Isso. Vamos lá. Vamos contar o número de faces, de vértices e de arestas.
Vamos lá, faces. Faces é o número de lados, lembra que ele falou? Adicionado de 2. Ó, faces de um prisma é igual ao número de lados da sua base adicionado de 2 unidades, tá vendo? Quantos lados tem um hexágono? Adicionado de 2 vai ficar o quê? Adicionado, 6 adicionado de 2, gente, 8. Então ele tem 8 faces. Vamos lá. Quantos vértices? E aí ele diz o quê? O número de vértices é o número de lados que tenho no polígono da base multiplicado por 2. Ó, vou ler aqui para vocês. Ó. O número de vértices de um prisma é igual ao dobro. Quer dizer, é multiplicado por 2. Então, faço o quê? A sua base é um polígono de 6 lados. 6 vezes 2 dá quanto? Então, eu tenho 12 vértices. E o número de arestas é o número de lados do polígono da base multiplicado por 3. Ou seja, é o triplo, como ele está dizendo aqui. Ó. O número de arestas de um polígono é igual ao triplo do número de lados de sua base. Então, se a base é um polígono de 6 lados, eu vou multiplicar por 3. 6 vezes 3 dá o quê? 18. Então, Ana Clara, é assim que a gente vai saber. Ok? Como é que... Você perguntou, como é que eu vou saber... Oi? Oi, Rebeca, desculpe-me. Então, é assim que a gente vai saber como é que... Se eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2, se eu tenho que dividir por 2, se eu tenho que multiplicar por 3, se eu tenho que dividir por 3. Depende do que ele pedir. Se ele pedir aresta, eu multiplico ou divido. Ok? Então, como é que eu vou saber se é para dividir? É para dividir quando ele dá o total de arestas. Se ele quiser a quantidade de arestas, eu multiplico. Se ele der o total de arestas, eu divido. Então, aqui, nessa questão, ele deu o total de arestas. Por isso, eu dividi. E, na outra questão, ele deu o total de vértices. Total de vértices, eu divido por 2. Se ele quisesse que eu contasse quantos vértices tem, aí eu multiplicaria por 2. Pronto, ele quer que eu faça um esboço, não é isso? Então, é um polígono de 8 lados, a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer o esboço dessa figura. É um polígono de 8 lados. Desculpe se não sai bonitinho, viu, gente? Fazer a mesma coisa para cá. E aí eu venho e começo a ligar. Ó. Essa aqui vai se coincidir. Ó. É mais ou menos isso. É um polígono de 8, um poliedro, quer dizer, um poliedro que é um prisma, no caso, de 16 vértices, 24 arestas, não é isso? E 10 faces. Mais alguma pergunta? Pronto. Nada. Vamos lá então. Próximo. Questão de número 7. Determine o número de vértices, o número de arestas de um prisma que possui 10 faces. Você lembra que ele falou que para eu contar o número de faces, eu vou pegar o número de lados que tem um polígono da base e vou adicionar 2? Ele já deu o número de faces, tem 10. Eu não quero contar quantas faces ele tem, ele já disse que tem 10. Então, eu vou fazer o quê? 10, ao invés de somar, eu vou subtrair. 8. Tá aí. É um polígono de 8 lados. Essa base tem 8 lados. Quer dizer que ele é o quê? Um prisma octogonal.
é esse mesmo desenho aqui da questão, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos contar aí o que ele pediu. Eu já tenho um número de faces, que são 10. Vamos calcular o número de arestas e o número de vértices. Essa aqui é a questão de número 7. Vamos lá. Como é que eu faço para contar o número de arestas? Eu vou pegar o polígono da base, que é um octógono, ok? Ó. Vou botar aqui o octógono. E vou multiplicar por 3. 8 vezes 3, ele tem 24 arestas. E quantos vértices? Quem vai me dizer aí o que é que eu tenho que fazer para indicar o número de vértices? Por quanto? Por 2. Lembre-se que para encontrar o total de arestas eu multiplico por 3 e para encontrar o total de vértices eu multiplico por 2. Então, ó, 8 vezes 2 dá 16 vértices. Vamos ver a questão 8. Qual é o prisma que possui mais de 45 arestas e menos de 50 arestas? E aí? O que você vai observar é o seguinte. Tem mais de 45 e menos de 50, eu tenho que saber que ele é um múltiplo, tem que ser para encontrar mais de 45 arestas. 45 eu divido por 3, não é isso? Tem que ter mais, então não pode ser 45. Então o próximo número tem que ser um número dividido por... tem que ser divisível por 3. Quem seria o próximo? Mais do que 45 e menos do que 50 seria 48. Agora eu vou explicar para vocês por que tem que ser 48. Porque é o seguinte, para ter o número total de arestas, eu tenho que ser um número divisível por 3. 48 é divisível por 3? Se der uma divisão exata, está certo. Eu sei que ele é par, então ele é divisível por 2, então vai dar exato. O que eu estou pensando aqui, que 48 é par. 48 é divisível por 3? Quem lembra aí a regrinha da divisibilidade por 3? A soma dos valores absolutos dos algarismos, ó, é um múltiplo de 3. 4 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3, então é divisível por 3. Entendeu? Então, esse poliedro ele tem 48 arestas, não é isso? O que significa que se eu dividir por 3, 48 dividido por 3 dá o quê? Dá 16. Significa que na base desse poliedro tem um polígono de 16 lados. Ok? Então, vou dizer que ele é um prisma, porque ele está querendo nome? Ele está querendo nome. Ele está querendo saber qual é. É um prisma. Como se chama o polígono que tem 16 lados? Hexadecagonal. Vocês aprenderam os nomes dos polígonos quando a gente estava trabalhando com polígono. Polígono de 16 lados é um hexadecágono. Então, se é um prisma hexadecagonal. Ok? Ou um prisma de base hexadecagonal. Tá aí. Perguntas? Vamos lá. Questão de número 9. O número de vértices adicionado ao número de faces de um prisma é igual a 23. É isso? Determine o polígono da base desse sólido.
que é que a gente vai ter que fazer? Se ele somou as faces, é porque ele já está adicionado 2. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é tirar o 2. 23 menos 2. Porque lembra que para eu contar o número de faces, eu vou pegar o polígono da base e vou somar 2. Mas agora eu já tenho o total. Então, eu vou tirar 2. Então, 23 menos 2 dá 21. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse 21. Como ele quer saber... Ó, como ele disse que foi somado vértice adicionado ao número de lados, o que é que eu vou fazer? E aí? Dividir por 3, não é isso? Que é igual a 7. Então ele pergunta, determine o polígono da base desse sólido. É um polígono de 7 lados. Ó. Então, ele é o quê? Um heptágono, não é isso? Vamos lá, questão 10. Os dados de 6... Volto. Posso? Pronto, vamos lá. Os dados de 6 faces têm uma característica em comum. A soma dos números de duas faces opostas é sempre igual a 7. O que é que significa isso? Se você coloca o dado apoiado em cima de uma mesa e em cima ele tiver 6, embaixo tem que ser o número 1, porque a soma das faces opostas tem que ser igual a 7. De novo, se você apoiar sobre a mesa e em cima a face tiver o número 4, quem é que vai estar embaixo? O número 3, porque a soma é igual a 7, então 4 mais 3. E aí eu venho com a pergunta, se em cima eu tiver o número 2, quem é que vai estar embaixo dessa face, na face de baixo que está encostada ao chão desse dado? Se em cima tiver o número 2. Vou repetir, olha só. Ele diz aqui, ó, os dados de 6 faces têm uma característica em comum. A soma dos números de duas faces opostas é sempre igual a 7. Então, se eu somo as faces opostas, quando eu digo faces opostas, é o seguinte, você apoia um dado, okay, que é um hexaedro, o nome dele poligonal, sobre uma mesa e em cima tiver o número 6, a face que está encostada na parte de baixo, ao solo ou à mesa, tem que ser o número 1, porque a soma tem que ser igual a 7, sempre. Em todos os dados, a soma das faces opostas é sempre igual a 7. Aí eu falei assim, ó, se em cima tiver o número 4, quem é que vai estar embaixo? Tem que ter o número 3, porque 4 mais 3 tem que ser 7. Então, a soma das faces opostas tem que ser sempre igual a 7. E aí eu perguntei, se eu tiver um dado, na face superior dele tiver o número 5, qual é a face inferior que está encostado sobre a mesa? Qual é tem que ser o número? Responde, gente. Número 2. Isso aí. Pronto. É isso que vai funcionar. Bora lá. A seguir, a figura 2 é planificada, é a planificação do dado da figura 1. Então, você está vendo aqui o dado, que é um hexaedro, ok? E aqui é ele planificado.
olha só o que eu estou falando. Está vendo aqui em cima? Eu tenho o número 4. Embaixo, a face que está encostada no chão tem que ser o número 3, porque é a face oposta ao número 4. Se eu tenho aqui desse lado um número 6, a face oposta, ou seja, a face que está aqui escondida, que a gente não vê do lado de cá, tem que ser qual número? O número 1, não é isso? E aqui vocês estão vendo ele planificado. Então você vai ter que observar o seguinte. Eu peguei esse dado e abri ele. Onde é que vai estar? Eu quero que vocês me digam assim, ah, professor, está no primeiro quadradinho em branco, está no segundo quadradinho em branco. Então eu vou dizer aqui, ó, esse aqui é o primeiro, segundo quadradinho em branco, esse aqui. Vou botar dentro, espera aí. Tá de perturbação. Então, vou chamar aqui ó, de 1, de 2 e de 3. Bora lá. Eu tenho aqui a face número 4. A face oposta tem que ser a ele o número 3. Onde é que vai estar o número 3? No primeiro, no segundo, no terceiro quadradinho em branco? Isso. Então, ó. Eu venho aqui e desenho, ó. Pronto. Aqui eu tenho o número 6. Onde é que vai estar o quadradinho de número 1? Porque a face oposta. No qual? No segundo quadradinho. Então, ó, eu venho aqui e coloco o número 1. Se aqui eu tenho 2, só sobrou esse, significa 5 mais 2, 7. Então, ó, eu vou pegar e colocar a face que tem o número 5 aqui nessa posição. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Que são as faces opostas. E a questão 11, gente, era para até ter avisado para vocês, mas espero que vocês não tenham comprado cartolina, não tenham feito nada. Não precisa não, ok? Ninguém fez isso não, não foi? Pronto. Não há necessidade. A questão 11, não há necessidade da gente fazer. Vamos lá. Volto. Tá aí, Davi. Isso. Essa que fizemos. Questão 13 não fizemos. Vamos lá para a questão 13. Temos aí o seguinte. A figura a seguir é a representação de um tetraedro regular, que é uma pirâmide no qual todas as faces são triângulos equiláteros. Nesse tetraedro, identifique as faces. Quem são as faces? Ele está dizendo assim, ó, uma face é essa daqui. Como é que a gente vai identificar? A, B, C. Então a gente coloca assim, ó, a face ABC. Que face é essa de cá, desse lado? Isso. B, C, D. E a última, essa de cá, e a de cá. A última não, são 4, é um tetraedro. Falta essa e a da frente. E essa de cá qual é que eu marquei aqui agora? ACD, muito bem. Botei aqui o I, mas não tem esse I não. Tem mais uma, falta mais uma. ACD. Tá faltando mais uma.
ABD. Ó, essa principal aqui, ó, essa que está na frente, ela, como se ela estivesse na frente de todo mundo aqui, ó. ABD. Oi, diga. Face. Face são os polígonos que a gente enxerga. Não, não precisa, pode ser outra letra. Eu coloquei em A porque fica mais fácil de enxergar, é a primeira letra, entendeu? Então você poderia ter colocado assim, ó, CBA ou BCA ou BAC, entendeu? Quando eu falo BCA, ABC ou CBA, é a mesma face, não importa a ordem das letras. Pronto. Quem são os vértices? Os vértices são as pontas. Quem são eles? Isso. A, B, C e D. E as arestas? As arestas são os segmentos. Ó. Isso. Ó, isso. Vai lá, repete aí para mim. AB, essa aqui, BC, quem mais? DA, AC, muito bem. BD, CA já colocou aqui, ó. CA e AC é a mesma. Faltou esse aqui, ó. CD. Essa aqui do meio. Tá vendo? CD. Vou botar o tracinho aqui. Pronto, tá aí, resolvido. Daí vamos para 67. Vou voltar. Fale. Nas arestas, AB, aqui, AB, AB, BC, DA, AC, BD e CD. Não. E aí chegamos na... Oi. Pronto, tá aí. Nada. Já viram o resultado da gincana, turma? Vamos lá. Eu falo daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo para vocês. Vamos lá, deixa eu terminar de fazer a correção. Quando eu passar a última parte do exercício, aí eu digo para vocês. Questão de número 14. Daqui a pouco a gente conversa. Complete a tabela a seguir com o número de vértices, de faces e o número de arestas e a relação de Euler para cada poliedro apresentado. Vamos lá. A gente já fez o primeiro e o segundo, mas eu vou refazer aqui, ok? Número de vértices. Isso. Você tem. Lembre-se que o número de vértices são as pontas, ó. Ele é um hexágono na base.
significa que ele tem 6 embaixo, 6 na face superior e 6 e 1 em cima. Então ele tem 6, 12, 13. 13 vértices. Número de faces. Como? 13. Isso. Eu tenho 13. Número de arestas. Correto. É só contar o número de linhas ou fazer a relação. 6 vezes 4, 24, porque ele tem, ó, 6 na base inferior, 6 nas laterais, 6 na base superior e 6 aqui de cada triângulo aqui, ó. Então, 6 vezes 4, 24. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vértices mais fáceis é igual a aresta mais 2. Vértices mais fáceis, então, 13 mais 13 é igual a 24 mais 2. Tá vendo? Dá no total, ó, 26 igual a 26. Vamos lá fazer dos outros. Da seguinte figura verde agora. Quantos vértices ele tem? Isso, 10 vértices. Quantas faces vocês encontraram? 9. 9. Nem sempre é igual, viu, gente? Por isso que tem que contar. Como é que eu conto? Número de faces. Ó, você tem número de lados da base, não é isso? Adicionado de 2. Só que aqui você tem o seguinte, ó. Você tem 4 nas laterais, não é isso? Porque aqui é uma figura mista. Ô, Giovana, mas eu sinto muito, Giovana, a gente não pode voltar. A gente não pode voltar, não tem como voltar. Então, a gincana já aconteceu, não tem como, porque os links eles expiram, infelizmente. Então, dá no total de 9 faces. E o número de arestas? 17. 17. Então, vamos fazer lá a relação de Euler. 10 mais 9 é igual a 17 mais 2. Então, nós temos o quê? 19. 19 igual a 19. Funciona direitinho a relação de Euler. Vamos ver a próxima figura. Quantos vértices? 10. Isso. 5 na base inferior e 5 na base superior. O irmãozinho está também aprendendo um pouquinho de matemática, né? Vamos lá. Quantas faces ele tem? 7. Quantas arestas? 15. Então, nós temos o quê? 10 mais 7 é igual a 15 mais 2. Então, vai dar 17 igual a 17. Funcionou direitinho aí. Vamos lá? A última figura que eu fiz ela aparecer aí. Terminaram? Que agora não vai poder voltar não. Vá, faz aí. Pronto. Então vamos lá.
Essa é a figura aí. É uma pirâmide. Quantos vértices ele tem? 5 na base e 1 em cima. 6. Quantas faces? 6. Quantas arestas? 10. Vamos fazer a relação de Euler. 6 mais 6 é igual a 10 mais 2. Então, eu tenho 12 igual a 12. Tá aí, funciona direitinho, sempre igual. Questão de número 15. Em cada item, determine o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de cada poliedro e mostre como a relação de Euler é satisfeita. Então, vamos lá. Esse é um paralelepípedo. Primeiro, vamos dizer o que ele está pedindo. Ele quer o quê? O número de vértices, o número de arestas e o número de faces, para depois a gente fazer a relação de Euler. Então, vamos lá. Vértices. São quantos vértices na letra A no paralelepípedo? Paralelepípedo, a base dele é quadrangular. Eu vou pegar o quê? Se é um quadrangular, quer dizer que a face é um quadrado, tem 4 faces, 4 lados. Eu vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Ele tem 8 vértices. Depois, o número de faces. O número de faces é o número de lados mais 2. Okay? Da base. A base tem 4 mais 2, 6. E o número de arestas é o triplo, sempre que for um prisma. Então, 4 vezes 3 dá 12. E agora a gente vai fazer a relação de Euler. Qual é a relação? Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Ó, dá 14 igual a 14. Tá vendo? Todo bonitinho. Letra B. Tetraedro. A gente fez do tetraedro. Tetraedro foi essa figura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Essa figura daqui. Vamos lá. Tetraedro. Quantos vértices ele tem? 4. Quantas faces? 4 faces. É um tetraedro. Tetra de 4. Número de arestas. Número de arestas, 6. Isso aí. Vamos fazer a relação de Euler. 4 mais 4 é igual a 6 mais 2. Então, 8 igual a 8. Olha aí, funcionando mais uma vez a relação de Euler. C. Prisma de base octogonal. Então, a base tem 8 lados. Então, vamos lá. Número de vértices. 8 multiplicado por 2 dá o quê? 16. Número de faces. 8 mais 2. Isso. Arestas. 8 vezes 3, que dá... Pronto. Agora a gente vai fazer a relação. 16 mais 10 é igual a 24 mais 2. Então, 26 igual a 26.
Na letra D e letra E, a gente vai para a pirâmide. A contagem de faces, vértices e arestas muda, ok? Vou mudar aqui. Aliás, nem posso mudar. Alguém ainda está copiando essa questão aí? Para a gente... Pronto. Como é que vai funcionar a pirâmide? Então, vou apagar aqui para a gente fazer. Letra D. Pirâmide de base octogonal significa que a base é um polígono de 8 lados. Então, a gente vai fazer o quê? Contar o número de vértices, é isso? O número de faces e o número de arestas. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: o número de vértices e o número de faces são sempre o quê? Quem me diz aí? São sempre iguais. O que eu encontrar de um, o outro vai ser igual. Eu não preciso ficar fazendo contagem. Então, como é que a gente vai fazer para contar o número de vértices? O número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de lados de sua base adicionado de uma unidade. Quantos lados tem o polígono da base? 8, não é isso? Adicionado de uma unidade. Pronto, e eu sei que aqui no faces também serão 9 faces. Eu já não perco mais tempo. Agora, e para eu contar o número de arestas, como é que eu faço para contar o número de arestas? Não, de aresta agora. O número da base mais 1. Não, não tem mais. O número de arestas é o dobro, ok? Do número de lados da base. Se a base é um octógono, qual é o dobro do número de lados? Ele tem 8. Qual é o dobro de 8? Pronto. Vamos fazer aqui a contagem. 9, ou seja, vértices mais faces, é igual a aresta mais 2. Então, 18 igual a 18. Vamos mais uma vez treinar, porque isso eu vou cobrar no teste de vocês, na prova de vocês, viu? Vamos lá. Pirâmide de base heptagonal. Se a base é heptagonal, quantos lados tem um polígono da base? Isso. Então, quantos vértices ele tem? Não. 7 mais 1. É sempre adicionado de uma unidade. Tem quantos vértices? 8. Então, o número de faces também são quantos? 8. E o número de arestas, como foi que eu expliquei para vocês aí agora? É o dobro, não é isso? Do número de lados da base. Quantas arestas são? Não. Quantos lados ele tem na base? Ah, ele tem 7, então vai ser o dobro, vai ser 14. Cuidado para não pegar aqui, ó, e dobrar este número aqui, ó. Não é para dobrar o 8, é para dobrar o número, ó, 7, porque é a quantidade de lados que ele tem na base. Entendeu? Cuidado para não fazer essa confusão. Então vai ficar o quê? 8 mais 8 vai ser igual a 14 mais 2. Então eu tenho um 16 mais, mais não, igual a 16, não é isso?
Vamos continuar? Questão 16 agora. Terminaram? Pronto, vamos lá. Determine o número de arestas de um poliedro convexo que possui 10 faces e 18 vértices. Como é que a gente vai fazer? Qual é a regra que Euler criou, a relação que vértices mais faces, não é isso? É igual a aresta mais 2. Não foi isso que ele criou? Pronto. Vamos pegar aqui e vamos somar. Ó. 18 mais 10 é igual a aresta mais 2. Isso aqui virou uma equação que a gente aprendeu tanto. Ó. 18 mais 10 dá o quê? 28. Igual a mais 2. O A, ele está funcionando aí para vocês como se fosse uma incógnita. Eu tenho que descobrir. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a relação que a gente conhece. Ó, aresta mais 2 é igual a 28. Primeiro membro e segundo membro. Só invertir aqui, mas não muda nada. Esse 2 aqui que está somando, ele passa para cá, para o segundo membro da equação. De que maneira? Isso. Então, vou fazer o quê? A aresta vai ser o número 28 menos 2. Ah, mas professor, como foi que conseguiu esse 28? Ó, eu tenho que lembrar da relação de Euler. Eu peguei, ó, vértices mais faces. Somei os dois, igual a aresta mais 2. Portanto, ele virou minha equaçãozinha aqui, ó. Na parte de álgebra. Tá vendo que vocês estão usando álgebra até no final do ano, ó. Somei 18 mais 10 igual a aresta mais 2. Fazendo a relação de Euler. Minha equação, que você já sabe, mudou de membro, mudou a operação. O número de arestas vai ser igual a quanto? Isso aí. Tá aí, 26 arestas. Posso passar? Vamos lá. Faça um esboço de um poliedro convexo que possui 5 vértices e 8 arestas. Vamos fazer de novo a relação de Euler. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Ele disse o total de vértices e disse o total de arestas. Eu tenho que saber, não é isso? Quantas faces esse polígono possui. Então, vou fazer assim, ó. 5 mais f é igual a aresta, que é 8, mais 2. Vamos lá. 5 mais f, ou seja, mais faces. 8 mais 2 dá o quê? Dá 10, não é isso? Esse 5 que está aqui, somando com o número de faces, ele vai passar para lá para o segundo membro, subtraindo. Concordam comigo? Vai lá, menos 5. Quantas faces ele tem? Pronto. Então, eu já sei que esse polígono tem 5 faces. Bom, se ele tem 5 faces, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, nesse caso aqui, uma pirâmide. 5 faces quer dizer que eu tenho a base, que é 4 mais 1.
adicionado de 1. Não é isso? Então, vamos lá. Quer dizer que é uma pirâmide quadrangular. Então, o que é que eu vou fazer? Ele quer que eu faça um esboço? Vamos fazer aqui, ó. E aí eu coloco, faço tudo ligando aqui, ó. Uma pirâmide de base quadrangular. Tá vendo? Tá aí. Deixa eu fazer ele mais bonitinho com linha tracejada, porque aí vocês enxergam a pirâmide direitinho. Essa face se enxerga. Essa face aqui é tracejada. Essa face aqui enxerga. E essa aqui também enxerga. Ficou tão bom não. Mas é porque aí, para mim, é complicado desenhar. Que desliza mais do que no quadro. Mas está aí, uma pirâmide de base quadrangular. Vamos lá então. Olha só, questão 18. Em um poliedro convexo com 19 arestas, o número de vértices é o dobro do número de faces. Olha só o que ele está dizendo. O número de vértices é o dobro, ou seja, duas vezes o número de faces. Então, a gente tem que entender que esse 2f é a mesma coisa que duas vezes o número de faces. Determine o número de vértices e o número de faces desse poliedro. Vamos pegar lá a relação de Euler. A relação de Euler é o que mesmo? Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. O que é que eu vou fazer aqui agora? Onde apareceu V, eu vou colocar 2F. Então, ó, tá vendo aqui? No lugar desse V aqui, eu vou botar isso aqui, ó, que ele está dizendo que V é igual a 2F. Se ele está dizendo que é igual, eu vou colocar no lugar dele, então vou substituir. Então, 2F mais F é igual a aresta mais 2. Esse aresta aí, ele já está dizendo também que são 19. Eu já poderia ter substituído, mas eu vou substituir. 2F mais F dá quanto? Alguém pode me dizer aí? 2F mais F dá o quê? Dá 3F, não é isso? 2. Aqui, ó. Lembre-se que aqui é como se tivesse 1. Fica implícito ele. Então, 2 mais 1, 3. F é igual a 19 mais 2. Então, 3F é igual a 21. O que é que significa? Que esse 3 que está multiplicando, lembra? Porque, ó, eu falei, ó, a letra e o número juntas num lugar só significa que é uma multiplicação. Se ele está multiplicando, ele passa para lá, para o segundo membro, fazendo o quê? Uma divisão, não é isso? E aí eu vou encontrar o número de faces, que são 21 dividido por 3, 7. Já encontrei o número de faces. Como é que eu vou encontrar o número de vértices agora? Eu vou substituir na relação que o livro colocou para mim, ó. Vértice é igual a 2 vezes f. Então, vértice é o dobro do número de faces. Qual é o número de faces? 7. Eu vou no lugar do f e vou colocar 7 no lugar. Ó. Então, vértice é 2 vezes 7. Quantos vértices são? 14. Então, são 7 faces
e 14 vértices. Oi. A gente já terminou o livro. Só falta mais um assunto. Corpos redondos. Aí a gente termina. Acabou. Daí pra frente só tem exercício que a gente vai usar como revisão. Vamos lá. Acabou o exercício. Pronto. Espero. Nada. Hoje, desculpe, gente. Saiu. Ah, você vai deixar para depois, mas eu vou colocar a resposta aí. Você vê depois já conseguiu? Consegui. Pronto. Pronto. Ah, ele saiu da tela. Vamos lá. Corpos redondos. E aí acaba o nosso livro. Os objetos a seguir, em que pelo menos uma das suas faces não é plana, ou seja, é arredondada, você vai ter um corpo redondo. Então você vê aqui a lata de tinta que tem o formato de cilindro, você tem a face dele curva, ok? Se uma dessas faces é curva, eu tenho um corpo redondo. Quem são eles? O cilindro, que está representado aí pela lata de tinta, os cones, que estão representados pelo chapéu de festa, e a esfera, representada aí pela laranja. O pote de tinta, o chapéu de festa e a laranja lembram figuras geométricas espaciais que possuem formas arredondadas. Figuras com essas características são chamadas de corpos redondos. Vamos destacar 3 sólidos: o cilindro, o cone e a esfera. Essas figuras não são poliedros, então entendam isso. O que ficou para trás, quem eram os poliedros que nós estudamos aqui? As pirâmides e os prismas. Ok? Os corpos redondos não são poliedros. Por quê? Porque ele tem uma de suas faces não plana. Ok? Então a gente vai ver agora esses sólidos e as planificações dele. O primeiro sólido é o cilindro, que possui 2 faces planas circulares e congruentes sempre, que são chamadas de base. Ok? Ó, eu tenho aqui em cima a base superior e a base inferior cá embaixo. E uma superfície lateral curva não plana. Assim como a lata de tinta, o tambor, um copo também lembram o formato de um cilindro. Então, você está vendo aí o cilindro e a planificação dele, como é que funciona. Ó, a face lateral e as bases, que são círculos. E a face lateral, quando eu planifico, ele vira o quê? Um retângulo, não é isso? Como ocorre com os prismas, podemos ter cilindros retos ou oblíquos. Então, reto, porque a sua face lateral ele é perpendicular à base, já a face lateral do oblíquo ele é inclinado em relação à sua base. Vamos lá. A planificação do cilindro reto é formada por 2 círculos e um retângulo. Já no cilindro oblíquo, ela é formada por 2 círculos e um paralelogramo. O cone. O cone possui uma face plana circular, denominada de base. Olha ela aqui, a mesma coisa, um círculo, vendo? E uma superfície lateral curva não plana, que é essa parte daqui. Assim como o chapéu de aniversário, o funil e uma casquinha de sorvete também lembram o formato de um cone.
E aqui você vai ver o que nele? A planificação e como é que ele vai ver os elementos, a superfície dele, como é que funciona. A mesma coisa vai acontecer com o cone. Ele pode ser oblíquo ou reto. Da mesma maneira, o que é que vai acontecer? O vértice, ele não é perpendicular ao centro desse círculo. Já no reto, ó, ele é perpendicular. Tá vendo aqui? Ele forma esse ângulo de 90 graus. E aqui não, ele é oblíquo, ou seja, ele é inclinado em relação ao centro. Por isso ele é chamado de cone oblíquo, cone reto. E por fim, a esfera. Deixa eu aparecer para vocês. Pronto. A esfera é um corpo redondo em toda a sua extensão, ou seja, não possui partes planas, ele não tem nenhuma. Assim como a laranja, a bola e o globo ocular também lembram o formato de uma esfera. Note que, como ela não possui faces, não é possível fazer sua planificação. Não é possível em detalhes, viu? Mas é possível sim. Ele está dizendo que não é, mas ele está dizendo assim, ó, você sabia que apesar da esfera não ser planificada, ela é possível determinar uma área de sua superfície? Então, é possível calcular a área da superfície. Isso vocês só vão aprender quando vocês estiverem no ensino médio e lá pela faculdade, se fizerem na área de matemática, ok? Vamos lá. Vamos para os exercícios aqui, vamos começar. O que foi que houve? Caiu a conexão, gente, rapidinho. Vamos lá para o primeiro exercício. Classifique os sólidos a seguir em prismas, pirâmides ou corpos redondos. Com vocês aí agora. Todo mundo. Um minutinho. Você vai dizer se é prisma, pirâmide ou corpo redondo. Vamos lá? Vamos então? Primeira figura, qual é? Isso. Segunda figura? Isso. Terceira figura? Isso. Quarta figura? Prisma, muito bem. Quinta figura? Pirâmide. Depois, corpo redondo. Nossa, não saiu nada ali, peraí. Vai lá. Depois nós temos o quê? Depois eu corrijo ali. Isso, corpo redondo. Depois, pirâmide. Depois, isso, prisma. Oi. Ó, eu não vou poder explicar, porque se a gente não fizer exercício, vai cair ou vai terminar a aula e eu vou ficar sem
resolver o que a gente tem que resolver. Mas vamos fazer isso, ó. A gente vai fazer os exercícios. Assim que eu terminar, a gente volta e eu explico para você, certo? É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Pronto. Então, olha só. É basicamente assim, ó. Qual a diferença entre o corpo redondo, um prisma e a pirâmide? O corpo redondo ele tem pelo menos uma de suas faces curva. Quem são as figuras espaciais que são chamadas de corpos redondo? O cilindro, a esfera e o cone. Então vocês viram, você está vendo aqui, ó. Eu tenho um cilindro, ele é um corpo redondo. Aqui eu tenho uma esfera, tá vendo aqui? Ele é um corpo redondo. E eu tenho aqui um cone, um corpo redondo. Pirâmide e prisma você já conhece, porque foram das aulas anteriores. Pirâmide, isso. Você tem o que? A diferença de pirâmide e prisma. A pirâmide só tem a base no polígono e o lado oposto é o seu vértice. E o prisma, ele tem dois o quê? Duas faces opostas congruentes. Basicamente isso. Mas depois eu volto lá e explico para você. Nada. Mas de todo modo tem aula gravada. Sempre dá uma olhadinha nas aulas gravadas. Vamos lá, próxima questão. 20. Vá, volto. Nada. Questão de número 20. Aponte duas semelhanças do que vocês ouviram a gente falar até agora e duas diferenças entre o cilindro e o cone. Eu quero primeiro semelhança. Isso. Ele tem uma base circular. Pronto. Tem base circular. Bota aqui. E qual outro? Tem uma base circular e... Hum, é, pode ser, mas eu queria uma bem mais específica do que isso. Em relação à sua lateral, a face lateral, ele é o quê? A face lateral ela é não plana ou face lateral curva, ok? Então, são corpos redondos. Ah, professor, pode colocar que são corpos redondos? Pode. Tem face lateral curva. O que mais? Tem base circular igual. O 2 tem bases circulares. Então, vamos lá. Vou botar aqui mais fácil para vocês. Vou botar aqui são corpos redondos. Agora eu quero as duas diferenças. Não, o nome não é diferença. Lembre da base. O cilindro tem o quê? Quantas bases circulares? Cilindro? Isso. E o cone? Então, pronto, já é uma diferença. Então, cone tem uma base circular, enquanto o cilindro tem duas. O cone tem duas bases. Mas aí você vai ficar aqui, vai ficar meio que solto. Deixa eu escrever aqui de novo, porque o aplicativo está me abusando. Pronto, agora ele está fazendo direitinho.
Deixa eu botar aqui de preto para ver se é melhor. Vou lá. Vou escrever aqui tudo de novo. Semelhança. Quais foram as semelhanças que nós colocamos? Tem bases circulares, não é isso? São corpos redondos. Foi o que a gente escreveu na outra hora. Diferenças. Pode ser também, você pode colocar esse também, se quiser. Mas ele pediu duas. Vamos ver as diferenças. O cone, o cone tem... Não, a diferença... Eu quero... Aí é muito óbvio. Não pode ser tão óbvio assim. O cone tem uma base circular. E o cilindro tem duas. Vamos ver. Outra diferença. Isso, pronto, acabou. E o cilindro não tem, não é isso? O cone tem vértice e o cilindro não. Pronto. Colocamos as duas diferenças e as duas semelhanças. Bom, olha só. A página 72 tem duas questões, a 21 e a 22, que vocês vão fazer depois, que vai estar lá na Escola Web. E aí a gente já vai começar a entrar na parte de parada complementar, ou seja, o livro acabou. Agora a gente só tem os exercícios aí para poder fechar e começar a revisar. Certo? Então vamos começar por essa questão aqui, ó, que a gente já fez agora. Eu quero que vocês façam mais uma vez. Classifique os sólidos geométricos a seguir em poliedro ou corpo redondo. Um minutinho. É rapidinho isso aí, é fácil, fácil.
Classifique os sólidos geométricos a seguir em poliedro ou corpo redondo. Vamos lá? Letra A. Corpo redondo. Letra B. Poliedro. Letra C. Poliedro. Letra D. Corpo redondo. Letra E. Letra F. Corpo redondo. Pronto. Vamos lá, para a próxima questão. Identifique as faces, as arestas e os vértices nos poliedros seguintes. Ele não quer que você diga o número, ele quer que você identifique. Eu vou mostrar do primeiro, ok? E eu vou pedir que vocês façam da letra B. Eu vou fazer a letra A e eu só vou pedir que vocês façam a letra B. A letra C e a letra D vai ficar para vocês resolverem depois, ok? Porque ele é bem grande, aí vocês vão ter que fazer com mais calma. Então, eu vou explicar como é que vocês vão fazer e vocês vão fazer a letra B sozinhos. Então, bora lá. Letra A. Faces. Eu tenho que identificar. Então, para quem perguntou aí, professor, tem que ser na ordem? Não. Mas é bom na ordem porque aí eu me organizo para identificar quem são eles. Ok? A primeira face é a face aqui de baixo, ó, que é esse polígono que vai de A, B, C, D, E, F e G. Então, a primeira face é o polígono A, B, C, D, E, F e G. Esse polígono tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono. Então, aí eu tenho uma pirâmide heptagonal. Quem são as faces desses polígonos, que é uma pirâmide no caso? Eles são triângulos, não é isso? E aí a gente vai identificar as próximas faces assim, ó. Primeiro eu identifiquei a face da base, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na letra B. Quem é a face da base inferior e superior? Ok? Lembre que são pentágonos. Na face inferior você tem quem? A, B, C, D, E. E na face superior quem é? F, G, H, I e J. Ok? Ele tem duas porque ele é o quê? Um prisma. Pronto, vamos lá. Agora vamos identificar quem são as faces triangulares. Então, eu tenho aqui, ó, A, H, B. Então, A, H, B. Então, eu aqui e coloco A, H, B. Primeiro triângulo. Segundo BH. Isso, sempre na ordem. BHC. Outra face. Isso. CHD. Vou colocar cá embaixo. Quem mais? DHE. Quem mais? EHF. Quem mais? Isso, FHG. E a última? Pronto. Identifiquei todas as faces. Vamos agora para as arestas.
As arestas são as linhas. Então, assim, ó, AH, BH, CH, a gente conta todas as de cima e depois todas as de baixo. AB, BC, CD, DE, ou como você quiser. Pode começar de baixo e depois ir para as laterais, ou das laterais e depois passar para as de baixo. Vamos lá. AB na ordem. BC, não é isso? Depois CD, depois DE, EF, FG, e GA. Vamos para as arestas que formam um triângulo. AH, quem é a outra? BH, CH, não esqueci de colocar o símbolo, DH, EH, FH e GH. E os vértices. O vértice é mais fácil. Os vértices são as pontas. Quem são eles? A, B, C, D, E, F, G e H, não é isso? A, B, C, D, E, F, G e H. Esses são os vértices. Eu quero que vocês façam da letra B, somente da letra B, viu? Vocês estão vendo que é bem grande, por isso que eu não quero que vocês façam todos. Deixa para fazer as letras C e D com calma depois. Façam aí, termine de copiar a letra A, faz a letra B. Fale. Pode sim, pode sim. É bom, você tira o print aí agora e faz a letra B, porque aí já adianta. Eu vou postar o slide da aula de hoje para vocês fazerem atividade para quem está sem livro. Certo? Sempre olhe.
E aí, fizeram da letra B? Foi rápido, hein? Vamos lá. Deixa eu apagar. Posso apagar tudo? Vamos ver a letra B aqui. Faces. Me diga aí o que. Rã, A, B, C. Quem mais? Isso, é a primeira face. Quem é a outra face? Isso. E agora as faces retangulares nas laterais. Isso é a JF. Isso, a BG e F. Outra face. Isso, BC, HG. Quem mais? CD e H. Quem mais? Falta um agora. Isso, I, D, E, J. Pronto. Fizemos todas as faces. Vamos às arestas. AB, muito bem. Que mais? BC, CD, não é isso? D, DE. Pronto, embaixo fizemos as duas. Em cima, quem são elas? Ah, faltou EA, isso mesmo. Vamos lá. A de cima agora. AF. Quem mais? Pronto. Quem mais? Você está misturando. Você fez a F porque não colocou logo BG, mas tudo bem, eu vou continuar. Agora a gente tem que saber que parou no AF, ok? Então GH, vou botar aqui GH, tá certo. Vamos lá. Quem é depois do GH? HI. Quem mais? IJ. Muito bem. Quem mais? JF. Pronto, agora a gente vai continuar nas laterais. A gente já fez AF. Quem é que falta agora? Não, BG, ó. Essas aqui, ó. BG, CH, DI, isso. E faltou uma. É J, não é isso? Pronto. Fizemos todas as arestas. Agora, os vértices que são os pontos. Esses são fáceis. Isso. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.